Olá, olá a todos, irmãos. Que o nosso Pai, nosso Criador, esteja com cada um de vocês. É com grande alegria que mais uma vez eu estou aqui explanando sobre um assunto relevante, um assunto que muitas pessoas têm dúvidas, que com o tempo nós vamos entendendo. A lei do nosso Criador, do Eterno, é eterna? É uma lei eterna? É um mandamento eterno? Vamos entender isso melhor. A lei do Pai, do nosso Criador, é o amor, é a justiça. Então, eternamente, essa lei estará vigorando. Então, não estamos falando de nova lei, de novo mandamento. Estamos falando de uma nova aliança. A antiga aliança, ali onde que o povo de Israel seguia os 10 mandamentos, os 613 mitzvot, eles eram cumpridos exteriormente. É essa a questão. E na nova aliança, passou a ser cumprido interiormente por quem cumpre, é claro. É aí que as pessoas não compreendem o que eles falam. Muito o sistema religioso usa como graça, né? Fala da graça, que é a bênção do Pai, que foi dado depois da morte do Messias, né? Com a morte do Messias se iniciou a nova aliança. Eu vou usar alguns textos, por quê? Porque eu estou falando a pessoas que creem. Quem crê no Messias, na unção do Pai que veio do alto, não é nem necessário textos. Agora, aquele que não crê, que é incrédulo, é necessário se comprovar através das Escrituras. Então vamos lá. Vou ler aqui Deuteronômio 5, do 22 até o 23. Estas palavras falou Yahweh a toda a vossa congregação no monte do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim as deu. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões. Vou seguir aqui a leitura. E disseste: Eis que Yahweh, nosso soberano, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que o soberano fala com o homem e que este permanece vivo. Nesse momento aqui, essa passagem, a gente entende que o povo de Israel, eles quiseram se relacionar com o Pai de uma forma exterior. Eles não queriam ter um relacionamento íntimo próximo, eles ficaram com medo. E então eles colocaram Moisés como mediador. Eles não, na realidade quem colocou foi o Pai, o nosso Criador. E assim foi a forma que eles passaram a se relacionar com o Pai exteriormente, através do mediador Moisés. E assim foi com o povo de Israel, através dos sacerdotes. Mas não é a promessa, isso daí é sombra, é tudo uma figuração das coisas futuras, das coisas vindouras. Nós temos que compreender isso. Então, o que nós vemos, o que nós entendemos em relação à primeira vez que Moisés subiu e à segunda vez que ele subiu? A primeira vez, essas tábuas estavam desprotegidas, elas estavam frágeis, elas não tinham nenhuma proteção, elas estavam sujeitas a serem quebradas, a caírem e quebrarem. Por quê? Porque elas estavam no exterior, né? Não tinha nada que as protegia. Na segunda vez, o Criador ordenou que Moisés fizesse a Arca da Aliança. Então, essas segundas tábuas, elas estavam dentro da Arca da Aliança. Então, elas estavam protegidas. Eu coloquei aqui até uma outra passagem para a gente ler, Deuteronômio, capítulo 10, verso a partir do 16, que diz assim: Circuncidai, pois, o prepúcio dos vossos coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Então ele não está falando aqui do prepúcio da carne ali, né? Ele está falando do prepúcio dos vossos corações. Coração, se você for ver no hebraico, ele pode ser traduzido como mente, que seria o mais correto aqui. Está falando do interior, né? Embora que você saiba que o coração está no interior, no nosso interior. Mas muita gente pode entender como algo físico, né? Porque coração está falando em algo físico. Quando você fala em mente,
você sabe que não dá para ser físico, né? Então, é só uma questão de analisar corretamente. E em Deuteronômio 11:18 diz assim: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejais por frontais entre os vossos olhos. Depois no capítulo 11:19, na sequência diz assim, ó: E ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escrevei-as nas umbrais da tua casa e nas tuas portas. Que nós vemos o Criador falando não de uma lei exterior, né? Nós vemos ele falando de algo interior. Quando está falando de umbrais, elas dão acesso ao interior da casa. Essa casa que ele está mostrando aqui, muitos não conseguem perceber, mas essa casa somos nós. Então, a nova aliança, as coisas têm que ser, tudo que está na lei tem que ser interpretada de uma forma espiritual e não da forma que o povo de Israel entendeu, uma forma física, uma forma exterior. Mais uma coisa, a promessa, ela veio antes das alianças. Você vê Paulo falando isso, porque tudo que ocorreria, que haveria de vir, já estava fundamentado desde o início. Então você vê que a promessa, a própria promessa, ela foi confirmada várias vezes. Então quando a gente olha para a aliança do Horebe, a gente vê que ali abundou o pecado, porque ali se tornou manifesto o pecado que leva à morte. Mas na nova aliança, veio o Messias, o mediador, e para a justiça e a justificação que nos leva à vida, pois a misericórdia e o amor do Pai foi revelado. Então vamos entrar agora nos 10 mandamentos. Como entender os 10 mandamentos de forma espiritual? Primeiro mandamento. Isso aqui foi só uma introdução. A partir de agora nós vamos estudar em cima dos 10 mandamentos, tá bom? Para ficar bem claro aí que o mandamento do Pai é o amor, que a lei do Pai é o amor, e isso é eterno, não tem dúvidas. Não terás outro soberano diante de mim. Esse é o primeiro mandamento, correto? Aí quando a gente presta atenção nas palavras do Messias, o que a gente entende desse primeiro mandamento? João capítulo 4, verso 23 e 24. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O soberano é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. As palavras do Messias diz tudo, Esse amor ao Pai, essa adoração, não é exterior, essa adoração é interior. Ele está falando aqui, não é fisicamente que se adora ao Pai. Como você vai adorar fisicamente? E muitos vão continuar acreditando porque tem seus corações endurecidos, e isso é para se cumprir as Escrituras, Vão continuar adorando fisicamente porque não adoram ao Criador, soberano, que é invisível, correto? O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem há alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Certo? Então, mais um texto aqui para a gente mostrar o que o Messias fala a respeito disso. João capítulo 5, versículo 41. Para vocês verem que não são as minhas palavras, são as palavras do Messias. Não recebo glória, glória é honra, não recebo honra dos homens. Certo, mas nós estamos falando do Pai, não do Filho, O Messias, ele é o Filho, é um ungido do Pai, o eleito do Pai. Tudo bem, então, vamos usar mais um versículo para a gente compreender isso. Eu estou citando só esse texto aqui, o Messias falando que não recebe honra de homens, por causa da questão que os homens criaram uma imagem, a semelhança do homem mesmo, Uma imagem de pedra aí, às vezes de madeira, às vezes de gesso,
que é a semelhança de um homem, é chamado de Jesus Cristo, a quem consideram Deus. Então é por isso que eu estou usando essa passagem aqui, que o próprio Messias falou que não recebe honra de homens, porque tratam ele como um Deus, como Criador, colocam ele no lugar do Criador. Isso foi o que o cristianismo fez. Vamos ver então mais um texto. Mateus 4,10, o próprio Messias falando. Então disse-lhe Yahushua: vai-te, Satanás, porque está escrito. Olha, ele citou a lei. A Yahweh, teu soberano, adorarás, e só a ele servirá. Então ele está citando a lei, né? Só ao Criador servirá. Então, o que acontece aqui nesse segundo mandamento? As pessoas querem um ser físico, um ser visível para eles adorarem. E novamente eu torno a falar que nem no primeiro mandamento, que só adora o soberano dos espíritos, o Criador, busca aqueles que o adorem em espírito e verdade. Vamos ao terceiro mandamento. Não tomarás o nome do teu soberano em vão, porque Yahweh não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 15, verso 9. Mostrar que esse mandamento também é espiritual, assim como os outros dois. Olha lá, Mateus 15, 9 diz: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então é isso que é adorar em vão, falar o nome do Pai em vão. O que é fazer em vão? Falar o nome do Pai e ensinar preceitos de homens, preceitos que não vêm do alto. Falar de coisas que não vêm do Pai, do nosso Criador, ensinamentos que não são dele. É isso que é falar o nome do Criador em vão, proclamar em vão. Você dizer que está adorando, que está servindo algo que não é aquilo, né? Está usurpando. Você, através dos preceitos, ensinamentos de homens, você diz que está servindo ao Altíssimo. Não, você está servindo à carne, aos homens. Está tudo ligado os mandamentos aí. E vamos lá para o quarto mandamento. Coloquei aqui Deuteronômio 12, 9, que diz assim: porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá Yahweh, o vosso soberano. Por quê? Isso aqui foi um pouquinho antes deles entrarem na terra prometida, tá bom? Lá em Canaã, na época lá que entraram com Josué, que na verdade não é Josué, é Yahushua, filho de Nun. Foi um pouco antes, quando o Moisés fez esse discurso. Eles já guardavam o sábado lá, mas muitos, por ter seus corações endurecidos, obstinados, não conseguiram entender nem naquela época, e até hoje tem muitos que não compreendem e não vão compreender. Que o Pai, ele estava falando de um sábado vindouro, futuro, e de uma herança futura também. Não é aquela herança que eles iam entrar ali na terra de Canaã, que já estavam prestes a entrar na terra. A outra passagem que eu vou colocar aqui para vocês analisarem é Hebreus, capítulo 4, do 4 ao 11. Então eu vou ler aqui para vocês. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: e repousou Yahweh de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez nesse lugar: não entrarão no meu repouso, ou seja, no meu sábado. Não entrarão no meu sábado. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Yahushua, filho de Nun, lhes houvesse dado repouso, o sábado, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo do soberano, porque aquele que entrou no seu repouso
ele próprio repousou de suas obras, como soberano das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Se você for querer entender parte espiritualmente, parte literalmente, fisicamente, não dá meio a meio. Ou você entende de uma forma espiritual, ou você entende de uma forma carnal, que é a escravidão. A forma carnal, ela leva à escravidão. E como escravos, se tornam desobedientes, porque caem, em algum momento caem na lei, porque não cumprem toda a lei. Agora, a lei espiritual, nós cumprimos através da justificação que está no Messias. E aí nós produzimos obras, certo? E aí nós vamos entrar nesse ponto agora. Que ponto que nós vamos entrar? Que do 5º ao 10º mandamento, existe uma mudança? Passa a ser cumprido fisicamente os mandamentos? Não. Não existe a mudança. O que existe é que a partir do 5º mandamento, pela justiça, pelo amor do Pai que está nos outros mandamentos, 4 primeiro, você passa a dar frutos para o Pai. Porque esses frutos são gerados não por escravidão, por obrigação, mas por prazer. Porque você tem prazer em fazer. E não por medo, não por opressão, e não porque está a lei ali escrita que você tem que fazer. Não, você faz porque você tem amor ao Pai e você sabe que isso vai ser bom para você também e para o seu próximo. 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que Yahweh, teu soberano, te dá. Nesse texto aí do 5º mandamento, nós vamos ler aqui Mateus, capítulo 19, verso 16 ao 20. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é o soberano. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Yahushua disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Notem que aqui onde eu estou lendo, ele falou dos 6 mandamentos para completar os 10, tá? Seguindo o texto, no verso 20 de Mateus 19. Tudo isso tenho guardado, disse o jovem, né? Desde a minha mocidade. Que me faltará ainda? Disse-lhe Yahushua: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Aí no verso 25 aqui de Mateus 19 diz: os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá por ser salvo? E Yahushua, olhando para eles, disse-lhes: Ao homem isso é impossível, mas ao soberano tudo é possível. Aí aqui que mostra, né, que nós somos salvos pela misericórdia do Pai, porque não temos condições de ser salvos, ser justificados por nós mesmos. E o Messias veio nos revelar, veio nos trazer a misericórdia, o amor do Pai. Ele se fez propiciação pelos nossos pecados, né? Então, aquele que reconhece o Filho, reconhece o Pai. Aquele que reconhece o Pai, reconhece o Filho. Então, o Messias diz: o que contamina o homem não é o que entra nele, ou seja, o que está no exterior e vem para o interior. É o que sai dele, o que está no interior e vai para o exterior, porque é assim que os homens praticam as abominações, né? Se a gente lembrar aquela passagem lá de Caim, por que ele matou o irmão Abel? O próprio Criador falando com ele, mostrando para ele: se você conseguir dominar sobre o seu desejo, né, nada vai acontecer. Mas ele não conseguiu dominar sobre o desejo dele, ele foi lá e praticou aquele mal. A mesma coisa acontece com os fariseus ali, os mestres da lei, que estavam ali acompanhando o Messias, curando ali, praticando amor, a justiça do Pai no sábado, e eles lá olhando a lei, o sábado, de uma forma literal, mas no seu interior estava cheio de imundície. Por quê? Porque eles estavam quebrando a lei. De que forma? Eles estavam planejando a morte do Messias. Eles estavam planejando a morte de um homem, pior de tudo, um homem que nada tinha cometido de errado. Aí eu até separei um texto aqui, que é do 6º mandamento. Olha o exemplo que ele dá. Deuteronômio 19:5 diz: Como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão, com um machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo, e este morrer, aquele se acolherá
a uma dessas cidades e viverá, para que o vingador de sangue não vá após o homicida quando se enfurecer o seu coração e o alcançar, por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não odiava antes. Então, ele matou alguém, ele matou, só que ele não é culpado da morte porque ele não odiava, ele não cultivava esse ódio pela pessoa, foi uma fatalidade. Então é isso que o texto mostra. O 7º mandamento: não adulterarás. Texto de Mateus, capítulo 5, 28 e 29. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Porque se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e atire-o para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja lançado o teu corpo inteiro na destruição eterna. Vamos colocar assim, muito mais pesada a lei, né, que ele fala. O que ele está mostrando a todo momento é que a lei é espiritual, a lei no interior. Então, só de você olhar, você não cometeu o ato, você não conseguiu vencer isso, esse sentimento. Os textos por si já deixam claro. Aí o 8º mandamento: não furtarás. Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 9, diz assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui eu coloquei os últimos mandamentos, tá? Só para a gente ter noção e a gente ter um entendimento que o amor ao próximo é a base de todos os mandamentos. Como você pode amar ao Pai, ao Criador, a quem você não vê, se você não ama o próximo a quem você vê? Romanos 13:11 diz assim, ó: e isso digo conhecendo a tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia chegado, rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. João 13:34, o Messias diz: eu vos dou um novo mandamento, amai ao próximo assim como eu vos amei. Em 1 João, capítulo 2, do 1 ao 11, para a gente finalizar, para a gente compreender que o mandamento, que a lei do Eterno é espiritual e tem como seu firme fundamento o amor ao Eterno, que é manifestado através do amor ao próximo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Yahushua, o Messias, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor do soberano está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. E este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vos passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Portanto, irmãos, a questão que está falando aqui, mais uma vez, é ódio. Se você odeia o seu irmão, você está em trevas. Se você odeia o seu próximo, você está em trevas. Só que aquele que ama já saiu das trevas em direção à luz. E isso é maravilhoso. Portanto, irmãos,
a lei do Pai, a lei do nosso Criador, eterna e imutável, foi, é e sempre será espiritual. Um grande abraço a todos os irmãos, que o Eterno habite no coração de cada um de vocês que tiveram paciência e ouviram esse estudo até o final. Um abraço a todos.